vocês já conhecem o violão de 7 cordas. E eu vou explicar agora o que é o violão de 7 cordas. O violão não é o violão de 6 cordas com uma corda a mais. Né? Nosso roteiro, que a gente vai falar entre o 7 cordas tradicional e o 7 cordas solista. Né? Assim, esses nomes podem ser outros nomes, né? Mas eu escolhi assim, o tradicional e o solista para a gente poder exemplificar o que eu vou dizer hoje. Aí eu vou falar sobre a origem dos 7 cordas, vou falar sobre Tutti e China, são duas figuras importantes. Vou falar sobre o Dino 7 cordas, que foi o maior de todos no instrumento. E vou falar um pouco não é erudição, mas assim, um pouco da evolução dos 7 cordas com o Rafael Rabelo. Né? Ele usou outras técnicas, ele usou outras linguagens, misturou um pouco ali. Né? Vou mostrar outros grandes violonistas de 7 cordas e alguma discografia de referência para vocês escutarem, que tem no Spotify, tem no YouTube, tem tudo. Então, pessoal, primeira coisa aqui, ó, o 7 cordas tradicional e o 7 cordas solista. O que é o 7 cordas tradicional? É esse aqui que a gente acabou de ver. É um violão com 7 cordas, com cordas de aço, tocado com dedeira, e o principal, ele tem função acompanhamento rítmico harmônico. Esse instrumento aqui, ao longo da história da música brasileira, a função dele era acompanhar cantor, acompanhar instrumentista, acompanhar no regional, né? No regional de samba, no regional de choro. E porque hoje em dia o que a gente vê é bastante 7 cordas de nylon. O Yamandu toca 7 cordas de nylon, o Marcelo Gonçalves toca 7 cordas de nylon. O que mais? O Ventura Ramírez, que é um cara da antiga, mas ele toca... Rogério Caetano. Rogério Caetano de aço. O Rogério Caetano é tradicional. O violão de 7 cordas tradicional. Bonilha, que o gaúcho, né? Ricardo Bonilha. O Arthur Bonilha. Arthur Bonilha faleceu, né? O Penese toca os dois, na verdade. Alessandro Penese lá de São Paulo. Ele toca tanto esse violão aqui, quanto o violão de 7 cordas solista. Léo Aymar. Quem? Léo Aymar. O Léo Aymar, ele toca violão de 7 cordas de nylon. Mas qual é o grande lance aqui? O que veio primeiro foi esse aqui, foi o 7 cordas tradicional. Porque o 7 cordas ele foi criado, né, entre aspas, com essa função de acompanhamento, né? Uma função rítmico-harmônica. E quando chegou um momento ali, mais ou menos ali em Rafael Rabelo ali, ele pediu para fazer, na verdade quem pediu foi o Luiz Otávio Braga, que é um violonista lá da Unirio, por conta de um grupo que tinha a Camerata Carioca, do qual o Luiz Otávio Braga era integrante. O Luiz Otávio Braga ele sentiu a necessidade de querer timbrar com os outros dois violões que eram de 6 cordas, né? Que os arranjos eram do Radamés Inátali, e o Luiz Otávio Braga tentou timbrar com os mesmos violões. Esse aqui, vocês viram que o timbre é diferente, é um timbre de aço, um timbre mais diferente dos violões de nylon. Então, o Luiz Otávio Braga ele pediu para o Sérgio Abreu, né, grande luthier e violonista, pediu para fazer um violão com 7 cordas de nylon. Foi uma experiência. Isso aí na década de início de 80, 83, 82 ali. Ele pediu para fazer um 7 cordas de nylon. Foi uma experiência que foi bem sucedida. O Rafael Rabelo estava no meio ali também. Ele também era integrante da Camerata Carioca. O Rafael pediu para um outro violonista, um outro luthier fazer, o Mário Sérgio Passos, fazer um 7 cordas de nylon para ele também. E aí que o troço desencadeou. Sim. O Rafael levou um 7 cordas de nylon para outros níveis, além desse violão e além do violão clássico, né, normal. Rafa, mano, só cuidado aí, tá um pouco na beira. Ah, tá, beleza. Então, assim, o que eu gostaria que vocês entendessem aqui nesse slide aqui é preliminarmente essa diferença entre o 7 cordas tradicional e o 7 cordas solista. Vocês vão ver que lá no final do slide, essa fronteira cada vez está mais se estreitando assim, entendeu? Mas no início, quem começou foi o 7 cordas tradicional, que é esse 7 cordas de aço, que tem a função de acompanhamento, ele não tem a função de ser solista, tá?
também no final a gente vai ver isso estreitando, mas no início ele começou com uma função de acompanhamento. E depois veio o 7 cordas de nylon, a partir dele, né, com uma ideia do Luiz Otávio Braga, né, para poder timbrar com outros violões, e aí veio o Rafael Rabelo que jogou tudo e misturou tudo, né? Oi. Uma pergunta. Com Diga lá, relação pode a perguntar. você está falando do violão tradicional, né? Com relação à parte de construção dele, porque, por exemplo, quando a gente vai ver hoje em dia as construções dos violões de aço, eles têm um leque interno diferente, né? Sim, E sim. no caso do violão 7 cordas tradicional, ele também adota essa Então, ideia ou a construção padrão? Hoje, tem um violonista, tem um luthier lá de São Paulo que também é violonista, que é o Agnaldo. Ele faz um violão de 7 cordas de aço com trançado, leque trançado, né? O Penese tem um violão dele, é legal, assim, o pessoal gostou, assim, sabe? Mas a questão da construção, o maior violonista, o grande luthier de violonista de 7 cordas de aço se chamava Silvestre. Era um cara lá da Bandolim de Ouro, lá do Rio, né? Ele que fez os violões do Dino, ele que fez os violões do Meira. Tanto que hoje em dia, se quem achar um violão do Silvestre, bota aí um violão de 7 cordas, do Souto, né? O nome é violão do Souto, só que quem fez é o Silvestre. Quem achar um violão do Souto hoje da década de 70, esse violão está na faixa aí de uns 18 a 20 mil. Entendeu? Por conta da história do Silvestre, que foi um dos primeiros a fazer o violão assim, dessa característica, né? E ele fez um monte, assim, da década de 70 até 83, ali mais ou menos, ele trabalhou fazendo esse tipo de violão. E ele tinha uma construção muito específica, assim. Na verdade, assim, hoje em dia é muito os luthiers veem muito assim, não, o leque assim, leque trançado, leque em triângulo, né? Mas naquela época não tinha tanto assim, essa pesquisa, né? Os caras faziam mais assim, fez uma vez, deu certo, então vai ser isso aqui, entendeu? O leque vai ser isso aqui, a construção vai ser essa. E foi assim que o Silvestre conseguiu a fama dele e conseguiu popularizar os violões dele de 7 cordas, né? Que é o do Souto. O violão do Dino, que era um do Souto de 72, mais ou menos, tá com o João Camareiro, que é um violonista lá de São Paulo. O João Camareiro arrebatou, foi em 2010. Não, foi 2010 não, foi bem antes, que o Dino morreu em 2006. Em 2007, o pessoal já começou a botar o violão dele para vender. Aí em 2007 o João Camareiro pegou, aí tá com ele lá. Aí ele só usa assim para gravações, né? Mas se eu pedir para ver, ele deixa ver. É longe, né? Não encosta. Não, ele é gente boa. Se pedir para ele ver, ele deixa ver. Então, pessoal, aqui ó, olha só como é que é o 7 cordas tradicional num regional de choro. Inclusive esse aqui é o João Camareiro. Ó, puro acompanhamento, ó. Aqui é 6 cordas. Olha como é que 7 cordas conduz. Como é que 7 cordas entrega a melodia, ó. Então, pessoal, essa foi a função do 7 cordas dentro do regional de choro, que é conduzir, acompanhar, né? Ele não tem função de protagonismo, ele não tem protagonismo assim
acima da melodia. Ele não pode ficar acima da melodia dentro do regional do choro e também no acompanhamento de samba. Por que eu falo isso? Porque vira e mexe, assim, eu frequento muita roda de samba e tal, aí eu vejo o cara tá tocando 7 cordas lá, o cara gosta de aparecer mais do que os outros, entendeu? Aí o cara tá fazendo às vezes, sabe, quer aparecer mais, assim, e não é a função dos 7 cordas não é essa. Tudo bom? Bom. A função dos 7 cordas não é essa, a função dos 7 cordas é acompanhar, é deixar o solista, o cantor, seguro, né, para poder fazer o seu trabalho. Esse foi um exemplo de 7 cordas no choro, tá? Eu vou dar um exemplo agora do Rafael Rabelo, tocando 7 cordas no samba. Esse samba aqui é um samba do Candeia, se chama Dia a Dia. A Clara Nunes gravou em 1980. Quando o Rafael gravou isso aqui, ele devia ter uns 18 anos só. Olha o Rafael tocando. A introdução, 7 cordas. São 2 violões aí. O Rafael